Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma nova ordem do Trump em que ele resolve garantir o chamado Fair Banking para todos os americanos. O que é Fair Banking? Banco justo. Ele está querendo dizer aqui, ele fez uma lei que proíbe que bancos discriminem pessoas com base em orientação política, né? E aí já tem muita gente comemorando, tá vendo? Parabéns pro Trump, olha só que bacana. Porque, lembra, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os jogos que estão sendo proibidos no Steam, porque são jogos com conteúdo que as pessoas não gostam. Aí um grupo de feministas lá da Austrália começou a reclamar com isso, e daí acabou que proibiram determinados jogos na Steam, 400 jogos foram proibidos na Steam por causa desse grupo que não gosta. Cara, se você não gosta do jogo, você não joga o jogo, pô, não instala ele, não joga ele, né? Então, o pessoal está dizendo aqui, olha que bacana, o governo resolveu o problema, né? Eu tinha falado aqui nesse vídeo aqui, ó, o Visa e Mastercard tem mais poder que o governo? Não, o Trump foi lá e obrigou a Visa e Mastercard a resolver o problema. Todo mundo feliz da vida, né? Só que eu estou advertindo a você, governo não resolve nenhum problema. O total de problemas resolvido pelo governo é zero. O governo transfere problema. Ele muda o problema de lugar. Resolver, ele não resolve nada. E esse é mais um caso desse, porque tá todo mundo comemorando. Olha que bacana, é isso aí. Vai lá, Trampão, proíbe a Visa e a Mastercard de bloquear jogo, Trampão. É isso daí, vai lá, Trump. E aí, meu amigo, amanhã entra um presidente democrata lá, que inevitavelmente vai acontecer em algum momento, vai entrar um presidente democrata lá nos Estados Unidos. Adivinha o que vai acontecer com essa lei, meu amigo? Vai começar a falar, não, olha só, banco justo, é verdade, mas não pode ter extremos, tem que ter controle. Então agora nós no governo vamos criar uma agência para definir o que jogos que podem ser bloqueados ou não, em que situações que os bancos podem bloquear ou não. Ou seja, no final das contas, o governo não resolve nada. Porque, em tese, repara como é que é o problema. O problema é, existe uma parte da população que quer bloquear esses jogos. Então tem essa parte da população. Essa parte, em algum momento, vai ter um político com essas ideias de bloquear esse negócio. Então a solução dessa história é a independência, não é você mandar para um lado ou mandar para o outro. É o livre mercado, porque o livre mercado resolve. O livre mercado, se essa parcela da população for muito grande, o jogo vai ser bloqueado, porque é uma parcela significativa. Se não for significativa, não vai fazer diferença nenhuma. O livre mercado vai resolver o problema imediatamente. Essa notícia foi sugerida por Vitor Hugo Magno, Collective Shout contra o Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente fez esse vídeo aqui há poucos dias atrás, censura moral nos games. A Visa e o Mastercard têm mais poder que o governo, né? E aí o que aconteceu aqui? Ah, tá, Collective Shout é o nome do grupo de feministas da Austrália que começou essa campanha e coisa e tal. 1.067 pessoas. 1.067 pessoas é muita gente? É muita gente, mas para pensar, compara isso com o número de jogadores de qualquer jogo na Steam. É nada. É nada. E esse grupo que ficou chateado porque tinha jogos com cenas que eles não consideravam razoáveis e coisa e tal. Aqui, ó, no final das contas, a Valve alterou sua política, como proibiu jogos que não são aceitos pelos processadores de pagamento, pela Visa e Mastercard. Cerca de 400 a 500 títulos foram removidos da Steam, muitos ainda marcados como ativos em registro público e coisa e tal até dia 15 de julho, né? Enfim, é ruim isso? Eu concordo que é ruim. Eu acho que se você não gosta de um jogo, você não joga o jogo. Qual o problema? Por que você precisa obrigar as outras pessoas a não jogarem aquele jogo também, né? Qual que é a lógica de você proibir outras pessoas de jogar esse jogo, né? Enfim, é uma questão, um tópico delicado isso. Até porque chegou em jogos como a franquia GTA, né, a Grand Theft Auto, que é um jogo bastante pesado, se você parar para pensar, né? E segundo estão dizendo aqui, pode ser a próxima vítima da censura de games nas plataformas digitais, né? O próprio grupo lá, o Shotout, está falando sobre censurar o GTA, porque considera inadequado. E o mais engraçado, isso não é a primeira vez que isso acontece, tá? Houve um movimento lá nos anos 80 de mães que queriam botar aquele Parent Advisory em discos, já viram isso?
quando tem um disco com letras muito pesadas e coisa e tal. Isso foi origem no movimento de mulheres, lá nos anos 80, que achava que tinham músicas com letras muito ruins e ficavam chateados que os filhos ficavam ouvindo músicas com letras ruins e coisa e tal. Caramba, pô, proíbe o seu filho, fala com o seu filho que ele não pode ouvir aquele disco, porque o disco tá errado, né? Mas enfim, esse é um fenômeno que acontece com certa frequência, né? E agora estão querendo censurar jogos na Steam. De novo, os pais poderiam proibir os filhos de ver o jogo na Steam, um controle dentro de casa, mas prefere terceirizar isso para o Estado e com isso proibir pessoas que não veem problema nenhum em ter aquele jogo, aí essas pessoas não podem ter o jogo também porque eles acham ruim, né? Aí beleza, veio o Trump aqui salvar as pessoas nesse caso. Eu já tinha falado para vocês que esse tipo de iniciativa acaba que não resolve nada. Né? É o caso do Sleeping Giants. Você faz esse tipo de coisa, pode até resolver no primeiro momento, você pode ter até alguns títulos retirados no primeiro momento, mas rapidamente os processadores de cartão de crédito vão perceber que estão perdendo dinheiro, porque começaram a surgir alternativas para pagar por esses jogos e não sei o que lá. E aí, no final das contas, você ganhou absolutamente nada, porque as pessoas que querem jogar continuam jogando e não resolveu problema nenhum. Então, ou seja, no final das contas, isso acaba sendo inutilizado. Né? Não faz diferença nenhuma isso daqui. Num primeiro momento é ruim, eu concordo, tá todo mundo reclamando disso aqui, e faz sentido, é realmente injusto, mas no longo prazo não vai ter problema, né? Aí entra o governo. Aí o governo quer, eu vou resolver o seu problema. Realmente é um problema, eu vou resolver o seu problema. Aí o Trump está falando aqui, garantida de banco justo para todos os americanos, né? Então, as instituições financeiras que usarem práticas inaceitáveis para restringir cidadãos honestos, né, obedientes à lei, e negócios de acessar serviços financeiros com base em crenças religiosas ou políticas, isso vai ser proibido. Ele está dizendo aqui que os bancos não podem proibir negócio dessas pessoas. Ele está dizendo aqui pessoas que usaram determinadas lojas que são conhecidas como sendo de direita, ou termos envolvendo Trump ou MAGA, e não sei o que lá, e alguns bancos estavam botando isso como flag e parando de mandar, tirando a conta daquelas pessoas e coisa e tal. E eu acho isso um absurdo? Acho um absurdo, mas é algo que o livre mercado consegue resolver facilmente. Outros bancos vão pegar esses clientes. Os bancos que entrarem nessa coisa aqui vão perder cliente. O YouTube no início bloqueava canal pra caramba. Aí quando surgiu o Rumble, muita gente começou a ir pro Rumble, o YouTube falou, ih rapaz, vai dar ruim pro meu lado. Parou de bloquear. De vez em quando ainda bloqueia, mas é bem mais raro agora de bloquear canal no YouTube do que era antes. Por quê? Porque agora tem concorrência. Os bancos da mesma forma, né? Então, eu acho isso aqui uma besteira, você está dando força para o Estado impor esse tipo de coisa. E qual que é o problema do Estado? O problema do Estado é que democracia é uma merda, né? Se 51% do país votar em picolé de merda, vai todo mundo ter que chupar picolé de merda, não tem jeito, né? Olha a gente aqui no Brasil, nós estamos exatamente nessa situação, né? 51% do pessoal votou em picolé de merda e estamos todos aqui fazendo L, todo mundo fazendo L aqui no Brasil, né? Então, esse tipo de coisa, cara, eu acho que o Estado não resolve, vai acabar dando problema mais adiante. O pessoal tá gostando. Não, tá vendo aí, o Trump proibiu os Estados Unidos de coisar, encerrar contas em banco ou evitar transações com base em coisas políticas e coisa e tal. Acredita, vai dar ruim isso. Vai dar ruim, é inevitável, sempre dá ruim. Estado não resolve nenhum problema.